E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Subcultura HQ vamos falar um pouco sobre uma obra de ficção científica brasileira. Trata-se da graphic novel Biociberdrama Saga, escrita por Edgar Franco, o Cyberpajé, e desenhada pelo brilhante desenhista Mozart Couto. Publicada pela primeira vez em 2013, a HQ traz uma história fechada e faz parte do universo ficcional criado por Cyberpajé. Conhecida como Aurora Pós-Humana, esse universo ficcional se passa 900 anos à frente do nosso tempo, onde duas espécies hegemônicas disputam o poder nas cidades e estados em todo o mundo. A obra apresenta uma complexa reflexão sobre o futuro da humanidade, diante dos avanços científicos e tecnológicos e das possibilidades da biotecnologia e da nanoengenharia, e seu impacto nas gerações futuras. Em Biocyberdrama, não existe o intuito de condenar ou defender tais avanços, sim provocar discussões filosóficas sobre o futuro da espécie humana. Concebida por Edgar Franco, alter ego do Cyberpajé, a Aurora Pós-Humana é apresentada para nós tanto pelas performances da banda Post-Human Tantra, quanto pelas HQs poético-filosóficas do autor, dentre outras manifestações do artista transmídia que abordam fragmentos desse universo em suas obras. Para quem ainda não conhece o Edgar Franco, ele é professor da FAV-UFG e pesquisador de histórias em quadrinhos, sendo gestor do grupo de pesquisas Cria Ciber. É também roteirista, ilustrador e fanzineiro, sendo uma personagem lendária do quadrinho independente aqui em Goiás, e tendo reconhecimento nacional, inclusive é ganhador do Troféu Bigorna, premiação essa concedida aos melhores criadores de quadrinhos no Brasil pela HQ Artiletos e Pós-Humanos em 2009. Do outro lado dessa mesa, temos o já consagrado Mozart Couto, um dos nomes mais aclamados e respeitados dos quadrinhos no Brasil, atuando desde o final dos anos 70, lendário por sua monumental passagem pela saudosa Grafipar. Atuou em diversas editoras desde então. Em 1988, começou a publicar quadrinhos e tiras de jornais na Europa, publicando em países como Alemanha, França, Bélgica, entre outros. Em 1993, trabalhou para o mercado norte-americano, em revistas da Marvel, DC, Image e Dark Horse. Mozart continua atuante e sendo um dos profissionais mais requisitados do mercado. Antes de falarmos especificamente sobre a trama desta HQ, é importante situar melhor o leitor no ciberverso. 900 anos à frente do nosso tempo, os avanços tecnológicos e científicos permitiram aos seres humanos a possibilidade de se tornarem criaturas híbridas se fundindo a corpos de animais ou vegetais, sendo chamados de tecnogenéticos, ou de transferirem sua consciência para chips de computador, abdicando de seus corpos biológicos em troca da imortalidade. Existe também os resistentes, humanos convencionais desse universo que mantém sua constituição biológica original. Muitos desses dispostos a manter sua condição biológica natural, enquanto outros estão em processo de se decidirem em transferir suas consciências para uma máquina ou de se submeter aos processos de hibridização. Nesta era, cerca de 60% da população mundial é constituída de estrupianos, e também controlam cerca de 70% das cidades-estados da Terra, sendo estes os indivíduos que têm sua consciência armazenada em corpos abiológicos, mas que experimentam sensações e uma necessidade muito grande de adquirir conhecimento. Naturalmente, não é um grupo homogêneo, e existem os avançados, os iniciados e os neófitos. Alguns são belicistas e estão em confronto com os tecnogenéticos, e outros, por outro lado, são pacíficos e defendem o convívio mútuo. Já os tecnogenéticos correspondem a cerca de 35% da população mundial. São frutos da hibridização entre humanos, animais e vegetais, permitida pelo avanço da biogenética. Divididos entre radicais, tradicionais e livres, este grupo é bastante diversificado em suas concepções, tendo desde indivíduos extremistas a tolerantes. Há ainda aqueles que pretendem se tornar estropianos e deixarem sua forma física.
É importante ressaltar que alguns tecnogenéticos já foram gerados como tal, enquanto outros são humanos que passaram pelo processo de hibridização. Tanto os tecnogenéticos como os estropianos são auxiliados por golems, criaturas robóticas de silício ou orgânicas que servem a muitos de seus propósitos. Por fim, os humanos, que hoje dominam sobre a Terra, aqui correspondem a cerca de 5% da população mundial, sendo que a maioria vive na região da Caquinéia, onde esta história se passa. Aqui temos os fundamentalistas, totalmente contrários às tecnologias dos grupos dominantes e por vezes bastante reacionários e, portanto, quase extintos. Os humanitas, que não se opõem às tecnologias dos grupos dominantes, mas que lutam para preservar a cultura humana e a espécie. E por fim, temos os transitórios. Alguns destes apenas se aproveitam das tecnologias existentes para viverem mais, enquanto outros pretendem se submeter às mudanças, seja ao hibridismo ou ao estropianismo. Aqui no livro temos um mapa com a distribuição da população mundial pela Terra. Temos a Vitéia, a Caquinéia, a Orlânia, a Ascótia, a Cristéia e a Easterláquia. Tendo agora todo esse contexto, vamos para a história contada aqui. Nossa história se passa na fictícia cidade de Thule, onde o personagem Antônio Euclides, cujo nome faz referência a Antônio Conselheiro, o líder de Canudos, e também ao escritor Euclides da Cunha, dos Sertões, do livro Sertões, é um humano resistente, porém indeciso em relação a se tornar um estropiano ou um tecnogenético. Ele acaba participando tanto de reuniões de estropianos como de tecnogenéticos, sempre tentando persuadi-lo a participar desse processo de mudança. Enquanto ele decide o que fazer, somos apresentados a vários outros personagens, com concepções diferentes vivendo nesse novo mundo. Temos indivíduos radicais, fundamentalistas, fanáticos, conservadores, liberais, terroristas, pacifistas, traidores e oportunistas. Alguns são egoístas, individualistas, traidores. Enfim, mesmo que a humanidade, como conhecemos, define ao passo que as novas espécies dominam o mundo, a essência humana permanece intacta. Essa se dissipa mais entre os estropianos, mas os híbridos e os humanos mantêm aspectos similares aos atuais. Mesmo com todo o avanço tecnológico, não significou uma mudança total no comportamento humano. Por mais híbridos ou avançados que sejam, as imperfeições da raça humana estão lá. De todos os personagens apresentados, de longe a mais carismática é a Orlânia. Doce e apaixonada por Antônio Euclides, ela é uma tecnogenética com membros inferiores de canguru e hermafrodita, embora seja essencialmente feminina. Amiga de Antônio, ela tenta convencê-lo a se tornar um híbrido. Nesse meio tempo, somos apresentados a Michelle, a mulher de Antônio, que estava viajando e volta grávida dele. Diferente de Orlânia, essa resistente se mostra um tanto antipática, entusiasta dos rituais tribais, claramente preconceituosa com os tecnogenéticos. É convencida por uma resistente liberal a participar de sessões de transe em uma cibercaverna estropiana. Essas experiências não só mudará suas percepções, como mudará o rumo da história de Antônio. Enquanto isso, menosprezada pelo amor de Antônio, Orlânia decide passar por processos cirúrgicos para se parecer o máximo possível com uma humana. Ela vai buscar no submundo de Thule, com a ajuda de um amigo, realizar essas operações clandestinas. Ao mesmo tempo que esta ação se desenrola, o amigo de Orlânia, Tetsu, outro personagem tecnogenético que odeia seus pares, trama um atentado contra eles em uma reunião. Tetsu se aliou a um grupo de estropianos perigosos e está disposto a se sacrificar por essa causa. São outros tempos, mas a natureza humana é essencialmente a mesma. Diante das consequências destes personagens, temos uma reviravolta na história e um salto temporal de 32 anos.
O que aconteceu nesse período é uma longa elipse que nos dá a possibilidade de imaginar esses acontecimentos intermediários. Embora tenhamos alguns flashbacks para amarrar a história, não há uma preocupação do autor em fechar todas as pontas e deixar que nossa imaginação construa a história desse período. Aqui no futuro, Antônio optou por se manter como um resistente e fundou o Arraial Luz e Resistência, sendo o líder dos peregrinos que chegam por lá. Ele acabou se tornando uma figura mítica. Nesta nova fase, eles travam um conflito com uma comunidade tecnogenética, e Orlane agora é uma general que, a serviço de uma sacerdotisa chamada Davanza, lidera uma pequena equipe para pôr fim ao Arraial e matar Antônio. Percebe-se em Orlane claramente uma amargura e um desejo de vingança pelo amor não correspondido de Antônio. Mas é notável que lá dentro de sua alma ainda existe a doce Orlane. Temos mais algumas reviravoltas que levam ao fim do Arraial. E por fim somos apresentados ao filho de Antônio, chamado Anton, cuja esposa está grávida e cujo filho será parte de uma nova espécie síntese com características estrupianas, humanas e tecnogenéticas, e que representa mais um salto evolutivo nesse universo. Tal como o fim dos Neandertais, contemporâneos a nós e que desapareceram, aqui, cada vez mais, a raça humana, tal qual conhecemos aos poucos, deixa de existir. Mas Biocyberdrama não impõe um veredito se tais mudanças são boas ou ruins, positivas ou negativas. Sequer temos de fato o maniqueísmo de heróis e vilões, e sim de pessoas e grupos defendendo suas ideias, muitas vezes errando, se contradizendo, mudando de opinião, confusas, inseguras, fanatizadas, e até alguns psicopatas aparecem aqui. Alguns buscam a imortalidade, enquanto outros entendem a morte como algo natural à vida, é parte do processo da existência. Nesse universo, mitos antigos sobrevivem, mesmo diante de tanta tecnologia, e por vezes é assimilada por ela. Tudo isso permite ao leitor uma interpretação pessoal que leva a reflexões existenciais sobre o futuro e o impacto da tecnologia na nossa vida. E por fim, nos leva à principal reflexão aqui. Será que se transferirmos nossa consciência para um chip, deixaríamos de ser humanos? O que nos define como tal? É a biologia ou nossa consciência? Nossa embalagem ou nossa essência? Bom pessoal, essa é a minha análise dessa obra. Eu gosto bastante desse universo. E essa HQ é especial por ter sido ilustrada por uma das minhas referências como ilustrador, que é o Mozart Cole. Então, o Ciber Pajé, gente finíssima, é um artista genial. Outro ponto que me conecta a essa história é que ela me lembra os excelentes quadrinhos publicados no final dos anos 70 e início dos 80, na Metal Hurlan e na Heavy Metal. Isso não significa que a HQ soe datada, muito pelo contrário. Em tempos de discussões sobre o impacto das inteligências artificiais, da obsolescência humana frente à tecnologia e dos desafios da modernidade, essa HQ ela nos faz refletir sobre um futuro que está conectado com o hoje. Outra peculiaridade deste trabalho são os extras, que mostram toda a construção deste universo e que pode ser usado como um guia para a criação de universos ficcionais para quem estiver pensando em se aventurar neste fascinante mundo da ficção. Temos ainda outras HQs extras no final da obra, desenhadas por Ciber Pajé, além de esboços e concept da criação. Em suma, uma bela obra de ficção científica. Espero, sinceramente, que este vídeo contribua para que mais pessoas possam se interessar por este excelente quadrinho e por este universo da Aurora pós-humana. Aqui embaixo vou deixar fixado o Instagram do Ciber Pajé e do Mozart Code, para quem quiser conferir de perto seus trabalhos. Bom pessoal, por este vídeo é isso. Se puderem curtir esse vídeo, compartilhar, ativar as notificações, comentar e se inscrever, ajuda muito o canal. Se tiver gostado desse conteúdo, confere também nosso vídeo sobre a HQ Noite Sem Fim, Os Perpétuos, do universo de Sandman. Valeu e até a próxima aventura!